Olá, iniciando mais um Painel Regional, o seu tradicional programa de debates, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, às 13 horas e 30 minutos. Você assiste também em reprise às 20 horas aqui na emissora ou pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV. Pode assistir também depois, porque o programa fica disponibilizado no YouTube. Aqui, diariamente, de segunda a sexta-feira, você tem convidados especiais, comentaristas que levam a você a informação precisa, a opinião abalizada e o comentário com conteúdo, sempre, como digo, com a presença de convidados especiais, como hoje aqui, ao meu lado esquerdo, o advogado Sidney Costa, especialista em direito eleitoral, combativo advogado. Ao lado dele, o não menos combativo, ex-vereador aqui em Santos e cidadão prestante dessa cidade, Mantovani Calejão. E aqui à minha direita, o advogado Francisco Pacilo, também não menos combativo, sempre aí atuando e não só nas lides advocacias, como também nas questões políticas, sempre atento, sempre com o seu radar ligado, observando e criterioso com as questões administrativas e políticas aqui da nossa região. Falo também agora dos jornais que são parceiros, jornal parceiro aqui do Painel Regional, como o Diário do Litoral, que traz como manchete hoje: mais de 2.000 disputam cargo de vereador na região. Eu passo aqui uma edição para o Sidney Costa e outra ali para o amigo Mantovani Calejão, assim como também o Diário do Litoral, aqui uma edição para o Francisco Pacilo. E a gente já vai logo aqui cumprimentando os participantes desta mesa de debates aqui, como o Sidney Costa. Boa tarde, Sidney. Olá, Heraldo. Olá, telespectador. Eu que estou sendo vítima do ar-condicionado, vou tentar fazer o esforço necessário para que o telespectador me entenda, mas fica já uma saudação republicana que hoje, lá no Senado, finalmente a Dilma aparece para ser sabatinada, coisa que ela evitou, outorgou procuração até, sou obrigado a tecer o comentário elogioso. O doutor José Eduardo Cardoso a vem defendendo muito bem. E há lá um plantel de defensores que, se ouvi-los, a gente muda a opinião. Não é, Mantovani? Mantovani, boa tarde, Mantovani. Boa tarde, Heraldo. Boa tarde a você, ao Sidney, à Jéssica e a todos aqueles que estão nos vendo. Eu queria acrescentar, quando você disse do Pacilo, este extraordinário, excelente e combativo advogado, você esqueceu de dizê-lo, de que prestante também. Prestante. Prestador também. O Pacilo é realmente um prestador de serviço. Vejam, só a ida dele às feiras livres, trazendo essa informação à senhora dona de casa, é uma grande prestação que ele comete. Eu queria iniciar, Heraldo, a dizer a você o seguinte. Eu gostaria que esse jovem rapaz, prestante também, prestante, Paulo Gomes Barbosa Filho, prestante também, de que ele desse uma olhada não com carinho, porque tudo que ele trata da cidade é com carinho, um pouco com mais cuidado. O que precisa é cuidado. A palavra hoje é cuidado. Há alguns anos atrás, eu fui a uma solenidade de que juntou-se, sinceramente, eu queria dizer, quase 1.000 pessoas, a inauguração do pronto-socorro da Afonso Pena. Lá na frente da igreja Nossa Senhora da Aparecida, daquela praça bonita, arborizada. E eu estive lá
E achei um belo trabalho. Um belo trabalho. Aquilo lá foi feito, se não me falha, pelo Beto Mansur. Foi ele que terminou aquela construção daquele pronto-socorro. E hoje o Paulo, então, dá a primeira tacada para iniciar a obra de mais uma UPA. Ainda bem que é UPA, não é UPA-UPA. É uma UPA. Ali na Afonso Pena. É realmente um local em que precisa de um equipamento maior, com maior acessibilidade da população, equipamentos modernos e internação de princípio. Quando o cara chega, está doente, ele interna e fica aguardando uma recuperação até ser encaminhado para a Santa Casa. Eu quero dizer que o Paulinho devia ter tido uma orientação que eu acho que seria a correta. Primeiro, ter em suas mãos um espaço adequado. Seria como o Hospital dos Estivadores. Ter o Hospital dos Estivadores na mão para poder utilizar os leitos e o pronto-socorro. E aí, então, desativar a Avenida Afonso Pena. O pronto-socorro da Zona Leste, né? Zona Leste. Eu achava isso, só isso, um cuidado maior. Agora, Inês, não é Dona Inês, a mãe do Paulinho. Inês é morta. Nem a filha do Justo. Não. Nem a filha do Oswaldo Justo. Aliás, eu gosto muito dessa moça. Muito inteligente. Aliás, não é filha do Justo. Inês? A Inês não era a sobrinha? Filha. Do Hélio? Não era a sobrinha do Hélio? Do Hélio é a Maria Luísa. Ah, do Hélio é a Maria Luísa. Eu estava me referindo a Maria Luísa, desculpe. Doutora Maria Luísa. Maria Luísa. A Maria Luísa é excelente. Bom, o que eu achava que devia ter sido um pouco mais comedida a decisão. Mas como quem manda na cidade é ele. Quem sabe o quanto vale é ele. E a grande verdade, depois que a gente passa lá alguns anos, a gente conhece. Quem manda é quem tem a caneta. E quem não tem, obedece. E fica torcendo para dar certo. Tá certo, então falou aí o Mantovani, lembrando, os mais antigos diriam PS do Macuco, pronto-socorro do Macuco. Francisco Pacilo, boa tarde, foi à feira? Boa tarde. Fui à feira, é uma coincidência. Primeiro, eu quero registrar que eu me sinto honrado com os elogios do Mantovani. Há uma reciprocidade de admiração pelo trabalho dele, pela história e pela atuação até hoje. Eu fui à feira e é uma coincidência porque falaram o nome do Mantovani. Sou Manuel das Batatas. Viu, Mantovani? Que baixou, o alho estava a R$ 3,50, caríssimo, baixou para R$ 2,50 a cabeça e ainda está caro, viu, Manuel? Nós precisamos ver a questão da feira aí, negociar melhor com o pessoal do Ceasa ou dos fornecedores. O brócolis está mais barato, a cebola também está mais barata, a batata, agora as frutas ainda estão caras. E uma curiosidade, nós já estamos começando a vender as frutas na feira, logo nós vamos ficar igual alguns países que nós conhecemos aí, por unidade, porque agora a laranja baiana estava sendo vendida 3, né? Você chegava perto do cartão, de longe você via um preço, quando você chegava próximo, não era nem meia dúzia, agora são 3 laranjas. Então nós já partilhamos a meia dúzia pela metade. Então você que vai à feira precisa tomar bastante cuidado e negociar em cada barraca de fruta, de verdura, de legume, do pastel que está se mantendo, da garapa, da água. Aliás, garapa agora eles estão colocando
qual é o nome daquele ingrediente que faz quentão? Gengibre? Gengibre, né? Fica gostoso. Fica gostoso. Só estavam colocando limão, agora Quanto com custa gengibre. o pastel na feira? R$4,50. O pastel? Tá caro, podia baixar. Tá caro, sim. Tá caro. Tá caro. Tinha candidato na feira. Tá caro. Não, e tá caro e o Akira também tem um pastel, acho que o Akira tá R$6,50 lá na Ponta da Praia. Eu lembro do Shinzato, era bem mais. Shinzato não, do. Akira. Do Akira, aqui. Mas é que Né? ele tem um pastel elaborado, né? Pastel de lula, pastel de camarão com queijo, etc. E também é grande, bem feito, quase uma refeição. Bom, Encontrou candidato na feira? encontrei vários candidatos, não vou falar o nome aqui por uma... Não, só tem para saber. papel, não tem mais nada. Não, mas estavam lá com as bandeiras, Ok, os o candidatos, seu e estavam time andando. pode, né? Estavam andando na feira. Aliás, você conhece bem Você de viu feira, na Zona né, Mantovani? Noroeste ontem? Não. Tinha nada. Nada. Eu acho que este momento eleitoral, com esse engessamento que o Tribunal Superior Eleitoral fez, e... Perfeito. Não. Perfeito, é isso mesmo. Né? Há um Muito engessamento e também hoje a nação está atenta para o que está acontecendo lá em Brasília. E, doutor Sidney, me permita aí, com a sua sapiência, conhecimento, que deve estar trabalhando muito na eleição, dada a sua especialidade. Quando o senhor prepara a reflexão... 2.479 candidatos. Deve ser muito bom, hein, Mantovani, ser vereador. E, Eu acredito que seja, para alguns. Para alguns deve ser maravilhoso. Então, 2.749. Mas, doutor Sidney, o senhor falou logo no começo aí que com a manifestação da Dilma seria possível nós mudarmos de posição? Não. Então Não. tá bom. Então, uma satisfação estar aqui na bancada uma vez mais democrática, aberta, transparente, com a mais absoluta liberdade de manifestação, e nós levamos a informação para o telespectador com aquilo de mais transparente que existe, sinceridade e objetividade. Muito bem. Quero dar satisfação. E Jéssica também, é uma satisfação estar aqui com você uma vez mais. Estamos aqui também com a Jéssica, né? Que traz a inteligência e a beleza para essa mesa. Tudo bem? Boa tarde, Geraldo. Juventude, aliada Boa tarde, dela. Mantovani, Sidney, Pacilo. Uma ótima tarde também para você que está aí em casa nos assistindo. Através dos telefones 3223-1120 e 3223-7676, você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, pergunta, opinião. Fique à vontade. Participe também através do Facebook, facebook.com/Painel Regional TV. É muito importante a sua participação. Muito bem, com a sua participação, que a gente espera que vai acontecer, a Dilma se defende lá no Senado. A presidente afastada estava até há alguns instantes no Senado Federal se defendendo da acusação de crime de responsabilidade. Mas, ao que consta, a situação já está decidida. É assim mesmo, Sidney? Eu Ou acho ela que muda sim. lá? Não, eu acho que sim. É um grande Ela teatro. pode mudar. Não acredito nisso. Ela pode mudar. O que eu observei nessa semana é que é um processo sem testemunhas. Nenhuma testemunha passou pelo crivo Como não? da contradita. Não passou. Estiveram lá? Não, o primeiro... arrolados Pela... Sim, informante, Geraldo. Informante. Escuta bem, o Júlio Marcelo, que é o que começou a representar contra ela como procurador do Tribunal de Contas, ele fez um movimento nas redes sociais para aquele grupo Vamos para a Rampa, para todo mundo ir para a porta do Tribunal de Contas. Aí foi a primeira contradita do José Eduardo Cardoso, já não pôde prestar compromisso, foi ouvido como informante. Chegou o Beluso, que deu uma senhora aula de macroeconomia, e aí você vê que o julgamento da Dilma não é técnico, é político, dá para perceber muito bem na aula que o Luiz Gonzaga Beluso deu. Para ficar equânime, o Lewandowski aceitou a contradita e também foi ouvido com informante. Portanto, até esse momento, não tem uma testemunha no processo que está sendo julgado. Doutor Mas é a Sidney. peculiaridade do processo, que não. cabe uma testemunha. Se a avaliação é sobre contas, é contábil, testemunha. Os técnicos estavam lá, né? Olha, eu acho que o povo brasileiro é testemunho dos erros que foram cometidos, e eu acho que até de má fé, porque
o partido da presidenta tentou se assenhorar do Estado brasileiro. Então, é um julgamento muito mais político. E Exatamente. Falando do professor Beluso, da Unicamp, competentíssimo. Por que na hora que estavam acontecendo as mazelas, malfeitos, ele não apareceu e se colocou contrariamente às pedaladas? Ou a favor. Ou ele estava na bicicleta? O contrário a favor, bem lembrado. Ele trouxe um neologismo. Ele chama de despedalada. Mas ele devia ter falado isso na Unicamp, ou na hora. Falar agora... O que é importante a gente interpretar do que está acontecendo lá, que é um grande teatro. Os votos para afastar a Dilma, eu tenho certeza que eles irão aparecer. Não tenho dúvida sobre isso. Agora, você ouve um técnico do Tribunal de Contas, que é um tribunal político. Eu tenho reservas profundas acerca dos julgamentos do Tribunal de Contas. E agora, o próprio Supremo Tribunal Federal... Não é uma decisão técnica do Tribunal de Contas? Os melhores técnicos estão lá. Mas na hora do parecer final, entra muito de conteúdo político, Heraldo. Como tudo nesse país. Você está se contradizendo. Você política diz é tudo. Que a análise é técnica e o resultado é político? Heraldo, é aquela filigrana, você sabe o que eu estou dizendo. Se eu puder ajustar a minha maneira de ver, o ângulo de visão meu como técnico, a alguma forma de vício, eu tenho autoridade para isso, tendo um Tribunal de Contas às minhas costas, me dando proteção. Portanto, algumas coisas que viraram vício dentro daquele julgamento dos conselheiros do Tribunal de Contas da União, em cima da auditoria do senhor Antônio Costa, em cima do parecer do Ministério Público de Contas, tem caminhos para vício bastante discutíveis. E ele, nesse momento, não deixa de ser um tribunal político. Tanto é que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal absolveu um candidato que estava impugnado por causa de contas reprovadas pelo tribunal e consagrou que somente Câmara ou Judiciário pode dar condenações em contas que impugnam o candidato. Tirou a autoridade do Tribunal de Contas. Não absolveu. Disse que a questão... Não, tirou a autoridade do Tribunal de Contas. Não absolveu. Tem que passar, claro. Tirou a autoridade do Tribunal de Contas. Não, mas ele não é um tribunal, é um órgão de assessoramento, Sidney. Não é um Sidney. tribunal. Não é um tribunal, essencialmente, no estrito senso da palavra. Eu chamo de auditor, né? Eu chamo de auditor. Mas são competentes. Ô, Mantovani, a Dilma se salva ou não? Ela foi lá e eu acho que ela manteve a mesma postura, né? Meio assim... Vocês vão se surpreender. Uma postura dura lá. Vocês vão se surpreender. É. E nós também vamos. Aliás, você sempre disse aqui que ela não caía. Eu disse, agora Vale de almoço, manhã, hein? eu até me arrepio. Eu me arrepio. Ai. Sinceramente. Eu disse a ela, que não me ouvia. Não me ouvia. Falei, moça, o caminho é esse. Olha. Vacilou. Vocês estão falando em política, estão falando em Tribunal de Contas, estão falando em órgão que caça, órgão que castiga. Ela, de forma simples, até primária, com uma facilidade de esclarecimento. Eu não vou falar em persuadir ninguém, mas facilidade de explicação, de clareza, com clareza. Ela conseguiu mexer com o político, o senador político, o deputado político. Ela tem uma envergadura de probidade que é estranha.
é estranho a postura dela. E ela começa dizendo de que ela está sendo envolvida por um grupo de pessoas, inclusive a imprensa, de que ela fez coisa errada, o que ela nunca fez. Aí ela conta a história dela, parte da história, e ela traz essa história para os senadores e para nós que estávamos do lado de cá assistindo. E você chega à conclusão de que ela realmente, durante estes anos todos, antes de chegar ao palácio, ela nunca fez nada de errado com ninguém. Ela conseguiu fazer isso, mostrar que ela não conseguiu fazer nada. As passagens dela com os comunistas, com os caras de guerrilha, com os assaltantes de banco, ela conseguiu. Eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca tive nada a ver com isso. E aí então ela vai para aquilo que dizem pedaladas. Da forma que ela mostra, ela não pedalou nada, não. Ela não pedalou nada. Ela mexeu em algumas coisas, aí depois fizeram uma lei, depois de que ela tomou posturas, tomou posições, fizeram uma lei, pegaram essa lei feita depois de 3 meses dos atos dela, passaram essa lei para trás e foram pegá-la. E foram pegá-la. E ela trouxe isso aí como defesa dela. E lá nós temos uma meia dúzia de senador que vai assimilar isso aí. Vai assimilar isso aí. Vai assimilar, sim. Então, o que eu vejo é o seguinte. Vai ser, se ela for caçada, é na agulha. Vai ser na agulha, porque nós vamos perder 5, 6 votos aí. Essa defesa dela, 30, né? essa defesa dela, Diga. ela vai tomar uma meia dúzia de votos. Mas eu... Ela vai tomar meia dúzia de votos. A defesa dela é veemente mesmo. Deixa eu tem falar razão. aqui para o Sidney e para o Pacilo, que está parecendo mais aquela situação, a ida dela ao Senado, aquela situação do advogado que se prepara para uma sustentação oral no tribunal, estuda o processo, se esmera, mas quando chega lá, os juízes já decidiram. Siga o relator, acompanhe o relator. Exatamente. Hã? Exatamente. É mais ou Não, menos mas isso? olha, Exatamente. Mas não Governador, retira vamos que estamos encerrando a o primeiro verve dos defensores dela. Lindeberger, Grasotin, Eduardo Cardoso. Lindeberger, pelo amor de Impressionante, impressionante. Que gazeteiro, gás, gazeteiro, doutor gazeteiro. Pacilo. Eles estão ali para tumultuar, principalmente esse Lindeberg Sim, mas- e a Gleisi. Indúbio pro réu. Não, mas não Mas não vai mudar. os reputo como tribunos, como... Não. né? Achincalhou. Foram para provocar. E outra, eu acho que ela perde na medida em que ela reafirmou que aquilo ali é um golpe. Então, ali, eles... E um julgamento que tem na sua presidência, na sua condição, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a acusada diz que aquilo é um golpe, então eu acho que vai ser Geraldo, difícil virar. O Mantovani tem a não. posição dele. Muitíssimo bem lembrado. E que o golpe é afastamento esse? tá garantido. Que golpe é esse que Só quem que está a sofrendo defesa, golpe, a gente está tem que elogiar. Quem está sofrendo o golpe está lá com o direito de se defender. E outra coisa, desculpe, eu preciso complementar. Nós estamos vendo isso, como o Heraldo colocou com muita propriedade, o advogado se preparou e tal. Só que ele não pode mudar, e daí o resultado do tribunal, ele não pode mudar os fatos. Entre as pedaladas, na realidade foram 55 milhões que foram drenados para ditaduras na África, para Porto em Cuba. Nós não estamos dizendo que é só a pedaladazinha ali, coitadinha. Eu acho que é bem outra história.
Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna daqui a pouquinho. Já de retorno para o segundo bloco do painel regional. E olha só, Mantovani, as cidades ficam sem verba DAD. São os recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, o DAD. Dos 127 milhões e 200 mil, foram repassados apenas 10 milhões e 100 mil reais. Quer dizer, nem 8%. Aí fica difícil, né? Fica sem dinheiro, ninguém consegue fazer nada. E lembrando ainda que as cidades que têm direito a esses recursos é porque também contribuíram, né? Lógico, é lógico. Aliás, Santos sempre contribuiu. Santos sempre contribuiu. Falar em contribuir, vocês viram como é que está a concorrência, a licitação da dragagem do Porto de Santos? Foi reaberto de novo. Reaberto de novo. Agora está em 70 milhões. De 130 a 140 está em 70. É verdade. Mas tem que tomar cuidado, porque essa dragagem pode influir na ressaca da entrada do mar. É verdade. Vai entrar água novamente na casa do pessoal da Ponta da Praia, por causa da ressaca. Gente, novamente tem que esperar a Codesp ver quanto é que vai gastar. Minha gente, dá uma olhada, pega aí a papelada da imprensa nesses últimos 5 meses e levanta, pega no computador a dragagem do Porto de Santos. Vai no Google, né? Vê a história. Naquele negocinho, aperta o botão, oi, Google, fala comigo. Tá me ouvindo, Google? Oi, Google. Fala com ele. Mantovani navega aí, ó. Fala com ele. Aí ele vai te dizer. Google, o que foi feito com a dragagem do Porto de Santos? Aí ele vai dizer, nada. Mantovani, você... Quanto gastou? Ô, Mantovani, eu sou obrigado a fazer uma defesa aqui, não defesa, mas uma constatação. Defesa desse saneamento constante? Não. Eu acho que o Alex Botelho, se havia uma licitação de 160, caiu para 70 e tal, ele está fazendo um trabalho, uma pessoa competente, engenheiro da área, que deve estar tirando as gorduras, né? Essa é uma realidade. Agora, há uma outra preocupação sem conhecimento técnico também, mas eu acho que é para se verificar isso. Eu acho que quando você desassoreia o canal, quando você limpa o canal, a velocidade da água aumenta. E eu acho que isso é uma das causas que pode estar fazendo com que esta velocidade, com maior volume, interfira na ponta da praia, né? Porque a água, inclusive, vem lá da zona noroeste também, né? O mangue já não está absorvendo muito, porque foram praticamente extintos, e isso está dando uma velocidade na água que eu acredito que seja a causa. Então, aí, os cientistas que devem aprofundar essa ideia. O Mantovani foi funcionário da Companhia Docas de Santos. E naquela época, Mantovani, eu era menino, mas eu lembro, o serviço de dragagem era um serviço constante da companhia, ou não? Tinha aqueles batelões que a gente via para levar, né, a lama retirada do canal de navegação. Não tinha esse negócio de licitação para cá, licitação para lá. Era um serviço constante da companhia. Existia a folha de pagamento 109. O que é? Chequinho? É a marítima. Ah, bom. É a marítima das docas. Aí tinha as pessoas capacitadas que eram responsáveis por tudo das docas, até das lanchas que saíam daqui, da frente aqui da Alfândega. Não, aqui da Inspetoria Geral. Aqui da Inspetoria Geral. Ali no tráfego? Não, da Inspetoria Geral, aqui na Rodrigues Alves. Tá. Aí ali era a Inspetoria Geral, não era do tráfego. A Inspetoria Geral. E ia com as lanchas
para Itatinga fazer pagamento, levar dinheiro para o povo. E nunca houve assalto, hein? Não, não havia assalto. Não tinha assalto. Tudo comandado pela Marítima. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha o seu João Marítimo. Ele era comandante nas docas. Pai do Oronil e da Cleonice Bezerra. Era o seu João Bezerra. Ele era um dos chefes dos barcos grandes. E chegou a trabalhar com o barco, eu não sei se era Sansão. Sansão, que era... Tinha o Sansão, que era rebocador. Não era... Tinha o Sansão Não era bem rebocador. Era um que tinha um Engrabe. guindaste. Tinha um engrabe. Ele jogava e puxava. E vinha aquela lama. Uma draga. Draga. Impressionante o negócio. E ele trabalhava nisso aí. O pai, o seu Mariano também, que morava lá nas casinhas das docas, era chefe disso aí, junto com o João Bezerra. Então eu lembro de que a Marítima das Docas era com pessoas antigas e que não dava dor de cabeça, não. Eles tiravam a terra. É o que acontecia com a gente na cidade de Santos. Na cidade de Santos. A coleta de lixo em Santos era uma maravilha. Prodesan. Precisou... Não era bem a Prodesan antes. A prefeitura mesmo? Antes da Prodesan, pela prefeitura. Precisou depois, então, pegar empresas de fora para fazer o serviço, porque virou uma bagunça. E se não tivessem feito isso, nós estaríamos danados. Graças a Deus, nós tivemos aí a oportunidade de pegar empresas como, eu não sei se pode falar o nome, a Terracom, na parte de limpeza, é uma empresa que só trouxe coisas boas para a cidade. E levou o lixo embora. Na limpeza. Ele levou o lixo embora, está salvando e vai salvar São Vicente. Está salvando e vai salvar São Vicente. Eu acho que ela está há muito tempo aí recolhendo lixo. Mas não tem como. Eles não podem ficar trabalhando numa cidade a vida dia e noite sem receber. Tem que pagar. Se não pagar, não tem serviço. Mas, na época, a Marítima das Docas, ela fazia realmente a limpeza dos canais, o controle da profundidade da entrada da barra. E a gente tinha aqui, na ponta da praia, o nosso controle. A gente via sair, mas via sair mesmo. Hoje tu não vê. Tu pega os caras, eles fazem a drenagem, a dragagem, e junto com a dragagem fazem a sacanagem. Sacanagem, dragagem. Eles fazem e você fica olhando. Eu convido vocês. No teu apartamento dá para ver? Eu posso convidá-los, no duro. Na hora que começar a sacanagem não, a dragagem começar, vocês vão sentar comigo e vão acompanhar a retirada dos entulhos. Retirada dos entulhos. Meu amigo, o barco sai, ele vai em direção à Ilha das Palmas. Aí ele vira um pouquinho à esquerda. Aí ele já some da minha vista. E ele some. Aí eu corro no terraço, eu corro lá no outro canto, que eu vejo uma nesga da ilha. Aí ele some. Sem brincadeira. É a volta do bonde 15. É a volta do bonde 15 na bacia do Macuco. Ele fazia a volta assim, entrava na Siqueira Campos, já estava na Senador Dantas. O barco é assim. Ele vai, some e volta. E o material? Fica ali mesmo? Deve jogar
se ele está levando alguma coisa, deve jogar ali mesmo. Ali mesmo. Então, com as ondinhas, olha que coisa linda, ondinhas subterrâneas, ondas subterrâneas. Essas ondas, então, submersas ali, são trazidas novamente para o buraco que eles limparam e para a nossa praia. E lá vem areião todo, vem aquele areião enorme ali. E o dinheiro vai embora. Ninguém vê o que é tirado. Eu lembro como se fosse hoje. Lamento. Volto a falar dele. Peguem o Jama para ele contar a história. Ele tem muita história para contar. Por que não chamam o Jama para contar a história da dragagem do Porto de Santos? Pode chamar o Jama e o presidente Alex Oliva. O Jama já foi chamado, disse que não pode, que a companhia não deixa, enfim. Vamos fazer mais um intervalo, a gente já retorna daqui a pouquinho. Não deixa? Já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional e a gente já vai direto ali para a Jéssica, que tem participação dos telespectadores e internautas, é isso? Sim. Vamos lá, elas. O Silvio Moraes, do Campo Grande, está perguntando para o Pacilo. Santos é um dos poucos municípios que não regulamentaram o Uber, que está aprovado na opinião pública. Quais as justificativas do prefeito e dos vereadores para manter Santos na contramão da modernidade? Silvio, belíssima pergunta. Não existe, há uma obtusidade. Aliás, tem só 2 vereadores que votaram a favor do Uber, que foi o Kenny e aquele que é médico, Stanislau. A cidade tem que se modernizar e o Uber é uma modernidade. É aumento da movimentação, da mobilização, contribuição para o transporte público. Eu tenho usado Uber e estou muito à vontade para isso, inclusive para ir para São Paulo. Já fui a São Paulo por R$114. Eu acho que o Uber faz parte desse processo de transformação. O prefeito tem que intervir na questão. Porque Acho que é bom para o Uber, né, doutor? Não é bom para o Uber, é bom para todo mundo. É bom porque o mercado vai haver uma concorrência, sabe? Os carros são novos, você sabe quem está te levando, Sim, você sabe quanto custa que antecipadamente. O motorista que se filia aí ao Uber, me parece que ele ganha 40% apenas. Não ganha 40%, ganha mais, senão ninguém estaria aí, né? Agora, vê só, e o táxi, que o dono da chapa passa para o terceiro passa para o quarto, e você entra no táxi, é sempre com uma má vontade, sem troco. Não, que o serviço de táxi deveria melhorar, sim, mas que o Uber também se apresenta aí como grande novidade, não sei também, do ponto de vista do trabalho aí no... Olha, ele tem preço, tem qualidade. Eu acho que o concorrente dele deve fazer igual. Você não viu que o que o Uber já trouxe? Não é mais obrigado a cobrar bandeira 2. A hora de espera, o táxi fica à vontade para cobrar o preço que ele estabelece. Então, isso o mercado vai se regular. O que adianta estabelecer uma série de regras, por exemplo, no processo eleitoral? Você não vai, no processo eleitoral, e você não vai escolher, ou não vai ter oportunidade de escolher o melhor candidato. Eu acho que o Uber deve permanecer na cidade, deve ser regulamentado, e só o cidadão santista vai ganhar com isso. Mas estou falando rapidamente, a favor ou contra o Uber? Querem acabar com a história de Santos. Ninguém vai conseguir acabar com a história do motorista de ponto de automóvel, de táxi. Chamava mangueira antigamente. Eram as mangueiras. Gente, eu lembro, eu aprendi a guiar, eu falei isso para o Heraldo já, eu aprendi a guiar nos carros dos motoristas da João Guerra com a Senador Dantas. Lá o seu Sacramento, seu Maneco, seu Martim, o Espingarda, o Mendonça. Eu usava o carro deles para puxar, atender o telefone, passar para eles e eu aprendi a guiar nesses carros. Gente, fiz meu casamento com um táxi. Mas isso é o emocional, né? Não é emocional, não. Então não precisamos usar celular. Não é emocional, não. Você ligava o rádio ao meio-dia, tocava uma buzina, fom,
Pereira. É a primeira propaganda de táxi na cidade de Santos. Fofão Pereira? Tocava na Rádio Cacique e na PRG5. Olha só. Tá ok? Jéssica. Então, gente, não tem o que mudar. Tem que mudar Não tudo. tem. O prefeito tem que melhorar um pouquinho, regulamentar. né? Eu Tem muito tenho motorista medo, mal criado aí, eu né? tenho de mudança. Gente, Mas você usa celular. Olha a o mudança. táxi, o motorista de táxi, ele respeita o santista. Você nem sabe quem é no respeita o táxi. turista. Você nem sabe quem está no Sabe, táxi. Não sabe. sabe. Eu conheço eles todos. Vamos a mais Conheço participação. eles Vamos a mais participação dos telespectadores. Vamos sim. O Willy Lima quer saber, perguntando a todas as bancadas, a respeito da postura da presidente Dilma em relação à sua afirmação sobre o governo Temer. Ela chamou de golpe ao governo do presidente e o classificou como usurpador. Ele quer saber, realmente, colocar o foco em acusar o governo em exercício ajudará a desviar o foco da sua má gestão no governo nesses últimos anos? Pacilo. Eu acho que ela Golpe continua com a mesma é pesado, arrogância. né? Como que é golpe? Ele foi eleito na chapa dela. Ela está lá no Congresso se defendendo. Onde que existe golpe quando eu tenho direito de defesa? Quando eu estou presente. Ela sabe que ela errou, ela sabe que ela deu as pedaladas, ela sabe que ela deixou o Brasil nesse caos que se encontra. Ela está tentando se fazer de vítima, né? Esse discursinho mequetrefe que não funciona, que demonstrou uma incompetência absurda para administrar um país como o Brasil. Sidney, foi um estelionato eleitoral e aí pesou também no processo de impeachment? Então, na defesa da Dilma, eu vou pedir desculpa ao telespectador. Vamos poupar vamos poupar então aqui o Sidney. Está já sem voz aqui. Ela fica prejudicada a defesa dela hoje, porque eu ia defender esse aspecto. Se não é um golpe, é quase um golpe. Agora não tem nada errado. Não tem nada errado. É um julgamento político. Senado é isso. Mantovani, golpe ou não? Então não é golpe. O telespectador quer saber se a Dilma está correta quando afirma a existência de um golpe e o governo usurpador do Michel Temer. Na política existem golpes e golpes. Este é um belo golpe. Também acho. É um belo golpe. Mas o julgamento é Democrático. político. O julgamento é no voto. É democrático. É democrático. Tá lá o pai dos burros. É a regra do jogo. O pai dos burros regra está do lá jogo. escrito. É a regra. É a Golpe regra é do quando jogo. Vai você é ter que apiado engolir. do poder à força. Não Aliás, existe vai isso. não. Vamos ter que engolir. Não tem que engolir. Vamos ter que engolir. Não é a Dilma? primeira vez. Não, a Dilma não. Vamos ter que engolir o golpe. O julgamento. Ah. O julgamento. Vamos ter que engolir. Vamos ter que engolir. Tá. Mais participações, Jéssica? Temos. O Cosme Santos da Silva está perguntando para o Pacilo. Doutor, o que o senhor acha quando um processo fica 5 meses na mão de uma procuradora da Prefeitura de Santos? Será que ela tem muito trabalho? Quem leva a culpa sempre é o prefeito e nem deve saber nada disso que ocorre. Olha, Cosme, eu concordo com você. Eu acho que não existe volume de trabalho para se ficar 5 meses. É muitíssimo pouco provável que se tenha tanto trabalho para permanecer com o processo 5 meses na mesa. Eu acho que falta um pouquinho mais de empenho e o prefeito deve fiscalizar, sim, o trabalho que vem sendo feito. Não há, com toda uma tecnologia existente, num processo administrativo eletrônico, que se fique com 5, 6 meses com o processo na mão. Vamos cobrar do prefeito e o prefeito tem que apertar a procuradoria. Mas os prazos deles não são sempre em dobro, Pacilo? Olha, mas isto não impede, Exatamente. isto não impede que eu deva cumprir exatamente o prazo. Eu acho que eu estou lá como servidor cria o para fazer vício, o melhor. né? Cria o vício, mas né? é verdade, cria o vício. Ah, eu tenho prazo em dobro, então já vai... Né? Quantos procuradores tem na prefeitura lá, Mantovani? Tem muito trabalho? Eu acho que não tem trabalho suficiente para todos. É? Não tem, para todos não tem. E ganham bem pra cacete. E não dispensa aquela caixinha lá da Não, de sucumbência, jeito né? maneiro, Aquela de caixinha jeito é nenhum. legal, ilegal. Agora tem uma coisa, tem um detalhe. Ele está falando que fica lá 5 pendurado. meses. Não fica não. Não? Não fica não, não é assim. O que fica preso, os processos, não é ali na procuradoria, não. Fica nas secretarias. Porque Nas secretarias. engaveta. O secretário de Finanças
ele vai ter um trabalho enorme, insano, de fazer as coisas andarem. Você, para tirar um alvará de funcionamento, tu está levando 90 dias, 120 dias. É uma sacanagem. Você, para transferir uma propriedade do setor residencial, transferir para comercial, para poder fazer a documentação de alvará de funcionamento, Trabalhar, que vai gerar dar emprego. dinheiro, que vai dar dinheiro para a prefeitura, trabalhar direito, trabalhar sério, fica engolido pelas caixas, pelas gavetas da E se fiscalização. deu uma caixinha. Não, a caixa, quando eu falei, não é essa aí. Não é essa, não. É inovação. Não é essa, É não. inovação. Jéssica, Temos. Uriel está perguntando: como os advogados da mesa avaliam o processo de impeachment, levando em conta a falta da sustentação jurídica? Esse Senado Federal tem moral para julgar alguém politicamente? Politicamente Doutor tem. Sidney não pode falar. Politicamente tem. Eu vou. Mas juridicamente está muito ameaçado esse julgamento. Eu acho, viu, Uriel? se a gente considerar que o Senado não tem moral para nada, então tem que dissolver Pois é, politicamente. tem que dissolver o parlamento, então. Se não pode exercer a sua função, Fecha. então dissolve, fecha a Câmara dos Deputados e pronto. Deixa um ditador tomando conta. Melhor. É verdade. Agora, Uriel, o Senado Chama o até então estava no governo do Lula, praticamente o mesmo Senado que acompanha o governo Lula e acompanha o primeiro mandato da presidente que hoje está sendo a piada do Pacílio poder. Seguerreiro, né? que é a presidenta. Olha só. Deste modo, isso fica naquela argumentação da Gleisi Hoffmann, né? Será que ela, estando no Senado, ainda questiona se tem moral? Eu acho que tem sim, porque foram eleitos pelo povo brasileiro, estão lá fazendo o seu papel e é um julgamento político, sim. Ele tem uma forma jurídica, mas é um julgamento político. E o que se faz no parlamento? Política. Diferentemente, Virel, do Senado, lá no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, lá sim existe aí aquelas filigranas que se exige, né? Aquela solenidade, aquela formalidade. O Congresso não, é um julgamento político em função de uma governante, simplesmente isso. Se a questão fosse outra, estaria sendo resolvida no Supremo Tribunal Federal. E com aval ainda, né? A sessão está sendo conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Não existe golpe e há uma normalidade na condução desse processo. O curioso é que, em relação ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor, o PT não falava em golpe. Bem lembrado, Geraldo. Muitíssimo Não bem falava lembrado. em golpe. Era, olha... Idêntica situação. E foi ali, né, Foi. uma Fiat Elma, né, o Sim. Mantovani, Sim. perto dessa dinheirama aí que escorreu pelo ralo. É que o Fiat é um carro de valor, É. Um carrinho popular. Mas carrinho dessa popular, vez, mas de valor. dessa vez é crime de responsabilidade fiscal. Outra coisa. Bom, e com crime de responsabilidade fiscal ou não crime de responsabilidade, julgamento político ou não julgamento, o fato é que amanhã o Parlamento, o Senado Federal, decide se nós vamos ter a continuidade do governo Dilma ou se ela estará afastada definitivamente. Isso amanhã nós saberemos. Eu agradeço aqui a participação dos componentes da mesa nesta segunda-feira, o Sidney Costa, Mantovani Calejon, Francisco Pacílio, Jéssica Souza e a você, telespectador que nos acompanhou, estará conosco amanhã. Muito obrigado.